pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem? Hoje estamos aqui ao vivo da minha sala para a sua sala e glória a Deus por isso. Vamos esperar, o pessoal tá chegando aí, vamos compartilhando, curtindo o vídeo, para que a gente tenha aí mais uma noite cultuando ao Senhor, uma noite abençoada em nome de Jesus. Então, se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no culto à viva da Comunidade da Graça de São Mateus. E hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens Planejando a Minha Vida. Então, se essa série tem abençoado o seu coração, não deixe de compartilhar essa mensagem nos grupos de WhatsApp e enviar para os seus amigos, seus familiares. Curta o vídeo aqui no canal, se inscreva também, compartilhe aí com todo mundo, gente, que aí o YouTube entende a relevância e dispara para mais pessoas. E também não vamos esquecer que hoje a gente tem a nossa live às 9h10 lá no Instagram, que é a nossa sala de oração. Então você deixa seu pedido de oração aqui, que a gente vai estar apresentando e com um convidado super especial também. Então, vamos aí louvar ao Senhor, gente, vamos compartilhando, enviando lá no grupo para o pessoal ir chegando, para a gente compartilhar aí dessa noite de adoração e de cultuar a Deus. Eu vou chamar aqui o Júnior e a Melissa para a gente louvar ao Senhor. Amém. Já estão vindo aqui. E eu vejo você na live às 9h10 lá no Instagram, @CGSãoMateus. Até mais! Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Tenham todos uma boa noite.
voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora vale mais que mil. A cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora vale mais que mil. Amém. Obrigado, Bel. Vou levar o violão aqui pro pai. Amém, meus irmãos? Deixa eu pegar aqui a minha folhinha. Como é que vocês estão? Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer. Que honra estar aqui essa noite com vocês, nesse dia tão especial, né? Que é poder estar aqui falando com vocês, mas que também é o Dia das Mulheres, né? Então, um feliz Dia das Mulheres a todas que estão acompanhando aqui, né? Vocês que muitas das vezes acabam fazendo dupla jornada, sendo às vezes o pai e a mãe da casa, né? Enfrentando duras rotinas, né? Mas sempre aí, firme e forte, né? Amém? A Jordana já fez uma apresentação aqui, falando um pouquinho sobre, né, planejando todas as formas como a gente vem planejando a nossa vida. Então, é uma série de mensagens que a gente vem ministrando desde o mês de fevereiro, né, e continua no mês agora de março, né, onde deu início lá atrás. Eu vou só fazer um resumo aqui, né, sem mais delongas, mas o Ramiro começou lá atrás falando sobre projetando a minha vida emocional. Se você não assistiu, eu te convido, né? Num segundo momento você pega lá, volta, que no YouTube vai estar lá com o Ramiro, planejando a minha vida emocional. Depois o pastor Fábio trouxe planejando a minha vida espiritual. Aí a Jordana veio e trouxe planejando a minha saúde do corpo. Depois o pastor Fábio trouxe de novo uma palavra sobre planejando a minha vida familiar. E hoje eu vou poder falar sobre planejando a minha vida acadêmica. Eu já queria começar já dizendo assim, nunca vai haver um tempo perfeito. Como assim, Júnior? Não tem. Porque sempre vai haver alguma situação que vai te impedir, que vai trazer mas eu tô sem tempo, né? A gente faz o que é prioridade. O que é prioridade a gente dá importância. Se não é prioridade, se você não está fazendo, é porque ainda não é prioridade. Ainda não é prioridade. Amém? Então, eu gostaria de dar início aqui no livro de Daniel, né? Se vocês puderem acompanhar. Como hoje a Jordana comentou, é ao vivo mesmo, né? Não vai estar escrito aqui, como o Davi sempre coloca, né? E vocês podem ir acompanhando pela tela. Mas eu vou dar esse tempinho para você ir lá pegar a sua Bíblia, se quiser acompanhar. Amém? No livro de Daniel, 1 Daniel. Eu vou ler daqui, você pode acompanhar daí. Amém? No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou, olha só, vamos frisar de novo, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenas, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. No 4, todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos, ser capazes de servir o palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. O rei mandou, lá no 5, diz, o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia, né? Depois de 3 anos de preparo, eu queria que vocês frisassem aqui. Depois de 3 anos de preparo, se a gente for analisar, é equivalente hoje a uma faculdade, né, de tecnólogo, de tecnologia, estaria mais ou menos dentro dessa mesma linha. Esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio após esses 3 anos. No 6 diz, entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Agora eu vou pular lá para o 18, né? Eu estou no capítulo 1, tá? Agora eu vou lá para o versículo 18 que diz assim,
No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenas levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes, lá no 20, todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Amém? Senhor, eu gostaria de te agradecer esta noite por esse tempo, por essa palavra, por este louvor, pelo Dia das Mulheres, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos. Te convido para que esteja presente no culto de hoje, Deus, que venha falar ao coração de todos, que a palavra de hoje venha queimar, Senhor, não só no meu coração, mas nos meus irmãos também. E que meus irmãos possam vir a compartilhar também, porque essa palavra, hoje, com certeza, ela tem um endereço, Senhor. Eu creio nisso, Pai. E te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu dei início aqui no livro de Daniel, contando a história, né, de Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias. Por que isso, Júnior? Porque eu queria mostrar hoje para vocês que lá atrás, quando a gente vai analisar, a gente pode chegar à conclusão que não mudou do que é hoje. O rei precisava de pessoas competentes ao seu lado. Assim como em diferentes áreas, seja na área empresarial, seja na área da educação, você precisa ter pessoas que te deem esse suporte, que façam com que as coisas andem. E vocês vocês podem perceber que o nível de inteligência deles era muito alto. Isso veio do acaso? Isso aconteceu do dia para a noite? Não, isso não aconteceu do dia para a noite, né? Foram 3 anos de estudo, né? Eu não quero me atentar no texto de hoje e falar, né? O livro de Daniel é um livro fantástico, né? Um livro para quem gosta de histórias, de aventura, de histórias, né? Principalmente, se a gente for analisar, parece que ele fala desde Gênesis, é impressionante, até Apocalipse. Porque Daniel foi tão agraciado que ele ficou sabendo exatamente as coisas que estão acontecendo hoje e o que ainda vai acontecer. Você já parou para pensar há quantos anos atrás, né, Deus falou para Daniel da vinda de Jesus? Mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero que a gente frise, né, justamente nessa parte de se dedicar à área acadêmica. E como eu iniciei o texto, irmão, não vai ter um tempo, aquele tempo perfeito que você vai dizer assim, sim, no ano que vem eu vou estar bem financeiramente, vai estar tudo organizado, eu vou estar assim, aí eu vou começar a estudar. Se você for fazer isso, talvez vai sim chegar o tempo perfeito, mas talvez você já vai estar com uma idade bem avançada, né? E lá no final vocês vão ver que também não tem problema nenhum, né, se você está com uma idade avançada. Eu queria iniciar dizendo assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E muitas das vezes eu tinha achado que essa palavra ela era bíblica, né? Porque a gente escuta muito isso, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Ela não está na Bíblia. Porém, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, eu faço esse convite mesmo, abra a Bíblia de vocês no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do 14 até o 16, que diz assim, então o Senhor, Deus, ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu vou frisar isso aqui, sou eu quem está mandando que você vá. E aí Gideão responde assim, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Preste atenção, né? Como o Gideão se coloca. Ele diz que a família dele é a mais pobre e ele é a pessoa menos importante da família dele. E aí ele diz assim, né? Eu sou a pessoa menos importante da minha família, da tribo de Manassés, né? E o Senhor diz, mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um homem só. Então vocês entendem como tem contexto? Deus, ele poderia escolher alguém que já era muito mais capacitado, uma tribo muito maior, teria muito mais respeito, que
teoricamente, tudo na teoria seria, né, o correto, o perfeito. Mas Deus não trabalha nessa linha que você e eu trabalhamos, que a gente acredita, né, duvido quem de nós estivéssemos acompanhando a batalha de Davi e Golias, quem iria apostar em Davi? Não, a gente vai pela lógica. Nós, seres humanos, nós usamos a lógica do que os nossos olhos veem, os nossos olhos naturais, e não os nossos olhos espirituais. Então, quando Deus diz isso a Gideão, ele deixa bem claro que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem um chamado, se você tem, né, algo que pulsa em seu coração, peça para que Deus te capacite. Assim como ele capacitou Gideão. Foi Deus que capacitou Gideão. E ele pode também te capacitar. Né? Quem foi, voltando agora para o texto, né, para a gente não escapar muito, tem o tempo cronometrado, senão o pastor Davis daqui a pouco vai mandar uma mensagem. Quem foi Daniel, se a gente for analisar? Ele foi um profeta? Foi. Ele foi empregado? Foi também. Ele foi refém? Foi refém. Foi intérprete de sonho? Foi. Foi intérprete de sinais? Foi. Foi visionário? Foi. Foi funcionário do governo? Foi. Mas, acima de tudo, ele foi um servo do Senhor que nunca negou a sua fé. E por que a gente comenta? Por que eu quis trazer isso? A gente pode ser diferentes, né? Eu posso ser um júnior empresário, eu posso ser o júnior pai, eu posso ser o júnior que ajuda. E é isso que é a grande missão nossa. Nós não precisamos ser necessariamente conhecidos só em determinadas áreas. E é importante que a gente domine outras áreas. É importante que você fale uma segunda língua. Se você conseguir falar uma terceira, então melhor ainda. É importante que você conheça diferentes áreas, porque se um dia tiver uma diversidade, você consegue caminhar para outras áreas. Você não fica engessado. Então, assim, Daniel, ele era uma pessoa, e eu quero frisar um pouco isso, acima de tudo, ele ouvia a voz de Deus. E ele seguia a voz de Deus, mas ele também buscava se capacitar. Se a gente for ler o livro inteiro, e eu te faço esse convite para que você leia o livro de Daniel, nós não vamos ter tempo aqui de abordar todos esses pontos, mas se você for ler o livro de Daniel, você vai ver o tempo inteiro isso. Daniel buscava capacitação, mas ele também orava para que Deus concedesse essa inteligência a ele. Não fuja dos seus problemas. Daniel nunca fugiu dos problemas dele. Eu queria colocar um ponto aqui, que se você hoje diz assim, não importa se é em alguma organização, né, onde você esteja, se você tem aquele pensamento, eu não aguento mais problemas, e o seu pensamento eu quero fugir dos problemas, eu não aguento mais problemas, eu vou dizer que você está indo na contramão. Sabe por quê? Eu vou fazer questão de ler aqui, porque diz assim, quer crescer, resolva problemas. Quem foge vira refém. Não seja um procrastinador, né? Faça um teste ou uma pergunta para si mesmo. Você está resolvendo ou você está enrolando? Hoje, as organizações, ela procura pessoas que resolvam problemas, que vão à frente. Aquelas que trazem problemas está cheio. Independente se é, de novo, numa escola, se é numa empresa, até na própria igreja. Tem aquelas pessoas que toda hora te traz problema. O mundo precisa de pessoas que resolvam problemas. Pessoas que entendam que esse é o chamado dela. É resolver. Mas eu passo o dia inteiro resolvendo um problema. Amém. Significa que você está prosperando. Significa que Deus está te capacitando. Não ache isso ruim se você está resolvendo problemas. Eu hoje estou com 37 anos. Eu faço isso desde os meus 20 anos. Eu digo que eu saio de casa para resolver problemas. É só para resolver problemas. Não é para ficar trabalhando ali. É para resolver problemas. Nós precisamos de pessoas para resolver problemas. Para fechar sobre o ponto de Daniel, né, quando você tem um propósito, um alvo, uma missão, e tem Deus como a sua rocha, nada irá te impedir. E eu queria que você, nessa noite, se atentasse a essa palavra, que você realmente colocasse como um alvo. Eu não queria frisar somente o ponto dos passos, de como buscar para que você tenha, né, organizar a sua agenda, para que você consiga trabalhar, estudar. Cada um tem a sua rotina e a receita que serve para mim ainda não vai servir para você. Porque são
pessoas diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes. E quando chega a ser um desafio falar planejando minha vida acadêmica, porque cada um tem a sua forma de enxergar, cada um tem o seu tempo. E aí quando a gente em determinado momento pode pensar assim, mas eu já passei da idade para fazer isso, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais... Eu creio que alguns dos irmãos aqui já devem ter comido o famoso frango do baldinho, né? Aquele frango do KFC. Eu particularmente não gosto muito. Acho que em casa um ou outro deve gostar, né? Vocês conhecem a história dele? Eu não vou abranger a história dele como um todo, eu só vou fazer um resuminho aqui para vocês. Aos 40 anos de idade, ele fundou a rede KFC. Aos 40 anos de idade. A história antes ali é catastrófica, só de perda de pai, mãe, traição, teria tudo para dar para ele não prosperar. Dos 40, ele ficou batalhando até os 65 anos de idade. Foi quando o KFC realmente estourou. E aí quando o KFC estourou, ele vendeu o KFC na época por $2 milhões. Senhores, eu estou falando que ele tinha 65 anos. E ao longo do caminho, o empresário então enfrentou diferentes crises. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero trazer as duas vertentes aqui. Eu quero trazer aquela vertente daquela pessoa que vai dizer que já passou do tempo, que já cansou. E eu poderia citar exemplos, não preciso ir lá no KFC, nós temos exemplos na nossa comunidade. A própria mãe do pastor Davis, quando ele comenta nos cultos que ela resolveu começar uma aula de vôlei, que ela resolveu entrar numa aula de surf. Não tem limites. Quem coloca limite somos nós. Parece que a gente quer limitar o que Deus quer fazer para a nossa vida e quando Deus está dizendo, vai, eu estou junto, né? Como ele falou para Gideão, e a gente às vezes se coloca como Gideão, Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não tenho tempo, Senhor... Ei, para, vai, segue. Não coloque limites, não impõe limites para os desafios, você só precisa encarar. E eu queria deixar uma mensagem para os jovens aqui. Já estou com 24 minutos, ideal que seja 25. Eu fiz questão de trazer um trechinho de uma música que diz assim, né? Dos manjares eu abro mão e dos palácios eu não quero não. Creio que eu já devo ter comentado um pouquinho do meu testemunho, da minha vida acadêmica e como funcionou tudo isso, né? Eu, quando iniciei a faculdade, morava sozinho. Morava numa república. Então, eu era mecânico, né? Não sei que não tem cara. Já até estava conversando com o Malco falou, você não tem cara de mecânico. Mas eu já fui mecânico. E quando eu trabalhava na mecânica, quem trabalha na área de mecânica industrial sabe que se suja, é involuntário, né? E eu tinha que... A roupa tinha que estar sempre alinhada, sem sujeira, passadinha, bonitinha, porque senão era passivo de advertência. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que chegar em casa, eu tinha que cozinhar, e eu ia ir para a faculdade. Chegava da faculdade, eu tinha que fazer comida, fazer trabalhos acadêmicos, lavar roupa. Foi uma rotina durante anos surreal. E nesse tempo eu tinha uma moto também, onde eu me locomovia para poder ir para cá, poder ir para lá. Só que em determinado momento eu tive que fazer uma escolha, porque as contas não fechavam. Então, ou eu andava de moto, ou eu trabalhava, ou eu ia para a faculdade, ou eu comia. E eu tive que colocar numa balança. Hoje é muito fácil de falar assim, não, tranquilo, vende a moto. Mas naquela época não era. Eu tinha aquela moto como, meu Deus, era meu meio de transporte, eu fazia tudo. Mas eu falei assim, não, eu preciso abdicar disso, eu preciso deixar isso de lado e eu preciso priorizar. E eu vendi a moto. Foi dolorido? Foi. Mas foi uma escolha sábia. Então você, jovem, que acha que o tempo passar. Eu tenho tempo. Eu faço isso aqui amanhã. Existe uma pesquisa, que eu não vou colocar a fonte aqui agora porque eu não me recordo, mas diz que entre os seus 22 anos aos seus 27 anos, você define os seus próximos 35. Então, se pergunta se você tem tanto tempo assim. Você está entendendo que dos 22 aos 27, você vai definir seus próximos 35? De novo, para Deus pode mudar? Pode fazer sim. Eu estou falando de uma média, de uma geral. Então, assim, agora é a hora, não perca tempo, né? Não deixe de conquistar as coisas por aquele momento que é momentâneo, aquele prazer momentâneo. Para mim, andar de moto era uma delícia, eu saía, fazia as coisas, mas eu tive que ficar os últimos 2 anos a pé da faculdade.
E foi uma escolha sábia. Então, jovem, se dedique, né? Coloque o seu melhor, independente de onde você esteja, né? Mas coloque o seu melhor para que a gente realmente, através disso, vocês consigam prosperar. Eu quero estar orando aqui nesta noite, agora, para fechar isso aqui, e dizer que eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Amém? Senhor, obrigado por este tempo, Pai. Obrigado por o Senhor ter me concedido essa oportunidade de estar falando com os meus irmãos, contando um pouco do meu testemunho, contando um pouco da minha vida, Senhor. Eu creio que a palavra de hoje ela tem um destino, ela tem um alvo, Senhor. Coloque no coração, Senhor, e encoraje, assim como o Senhor fez com Gideão, encoraje a eles, e dê capacidade, assim como o Senhor fez com Daniel, Senhor, e que impulsione, Senhor, que eles possam ir muito mais longe, Senhor. Tire as travas que há no caminho deles, Senhor. Prospera, Senhor, é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Daqui a pouquinho nós vamos estar ao vivo também no Instagram, né? Daqui a exatos 10 minutos. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.